Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Vamos lá concluir hoje o capítulo 19? Hoje Números capítulo 19, parte 3, episódio número 544. Esta que é a 7ª temporada. Vamos lá? Firmes? Deus nos ajude. Só Deus para nos ajudar. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Então a gente estava falando bastante sobre a morte, né? A profanação pelo contato com os mortos e o que a lei dizia ali. Números capítulo 19, versículo 11. É uma parte que a gente tem meditado bastante, esse capítulo. Então vamos lá, ó. Veja que a lei de Moisés ela era um jugo que nem os pais da nação e nem os seus descendentes foram capazes de suportar. Seria difícil nomear qualquer parte da lei em relação a qual as palavras de Pedro elas fossem mais aplicáveis do que os regulamentos aqui estabelecidos com relação à contaminação pelos mortos. Eles devem ter sido não apenas enfadonhos em alto grau, mas também tentadores de algumas das mais puras e ternas afeições naturais. O contato com o cadáver tornava a pessoa impura e, portanto, impedia de desfrutar dos privilégios do santuário. Muitos israelitas, eles desejariam, como Jacó, que um filho amado estivesse com ele quando ele morresse, para ouvir suas últimas palavras, colocar a mão sobre os seus olhos. Muitos, como José, desejariam a honra de prestar essa última homenagem de afeto filial. No entanto, o filho que fechou os olhos do pai, ele viu-se marcado pela lei como impuro. De modo que se fosse época de Páscoa, ele não poderia nem mesmo celebrar a festa. E a mesma deficiência indesejável, ela atingia qualquer pessoa que caminhando pelo campo se deparasse com um cadáver e cumprisse com ele o seu dever de bom cidadão. Quando o grupo de vizinhos se reuniu para confortar uma Marta ou Maria, cujo irmão havia morrido, para levar os restos mortais ao cemitério, esse ato de bondade ao próximo tornou cada um deles impuro. O nosso Senhor, quando entrou na câmara da morte, na casa de Jairo, quando tocou o esquife no portão da cidade de Naim, assumiu assim sobre si a contaminação sob a lei e suas consequências. E não só isso. Se um homem tocasse uma sepultura ou um osso humano, ele contrairia contaminação e teria sido acusado de pecado presunçoso como um profanador do santuário, se depois disso ele tivesse se aventurado a pôr os pés na casa do Senhor. A contaminação resultante do contato com os mortos foi uma contaminação do tipo mais grave pela lei. Muitas formas de contaminação só eram desativadas até o pôr do sol e eram removidas simplesmente lavando a pessoa com água. Mas a contaminação pelos mortos durou uma semana inteira e só poderia ser removida pela aspersão da água da purificação no 3º e no 7º dias, uma regra cansativa, mas clara na lei. Consequentemente, todas as pessoas, especialmente devotadas em Israel, foram proibidas de prestar os últimos ofícios de bondade aos amigos falecidos. Um sacerdote não pode contaminar-se por ninguém, exceto por seus parentes de sangue mais próximos, seu pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã solteira. Quanto ao sumo sacerdote, ele estava proibido de se contaminar até mesmo por essas razões. E a mesma proibição rigorosa também se aplicava ao nazireu, que
que havia sido separado por voto. Qual foi a razão dessa lei? O que isso nos ensina, meus queridos? Segundo alguns, tratava-se simplesmente de uma regulamentação sanitária por questões de prevenção, de saúde. A sugestão não deve ser deixada totalmente de lado. Enquanto essa lei de saúde esteve em vigor, o enterro extramuros deve ter sido a regra. Nenhuma cidade em Israel continha um cemitério lotado, espalhando pestilência dentro de seus muros. Nem nenhuma sinagoga foi transformada em local de sepultamento. Muito menos os israelitas alguma vez voltaram ao costume egípcio de dar um lugar dentro de suas casas aos embalsamados, corpos de amigos falecidos. Nestes aspectos tem um detalhe importante. As disposições da lei mosaica elas anteciparam em mais de 3.000 anos o ensino de nossa moderna ciência sanitária, de saúde. Contudo, essa intenção da lei certamente não era a principal. Que visão disso é sugerido por Hebreus capítulo 9, versículo 14? Leia lá. O sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Obras mortas são obras que não contêm fôlego de vida espiritual. As transgressões da lei de Deus são obras mortas. E assim também os deveres não são animados por uma consideração amorosa pela glória de Deus. Tais obras estão mortas. E estando mortas, contaminam a consciência, de modo que ela precisa ser purificada pelo sangue de Cristo. Mas a principal razão da lei deve, sem dúvida, ser procurada no princípio de que a morte é o salário do pecado. Esse princípio é ensinado claramente em Romanos capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 15. E esse ensino não era desconhecido da igreja lá do Antigo Testamento. É ensinado na história da queda, está implícito no Salmo 90, a oração de Moisés. O hábito de menosprezar a morte como se não fosse nenhum mal, mas sim a bem-vinda libertação da alma de um companheiro inadequado, não foi aprendido na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a considerar o corpo como a morada adequada da alma e necessária para a plenitude de nossa natureza. Essa separação entre corpo e alma que ocorre na morte nos ensina a considerar como penal, como uma pena. A morte, portanto, é o terrível efeito imemorial do pecado. Para a gente lembrar. É o contato com os mortos que causa contaminação e o contato com os mortos. Bendito seja Deus, meus queridos. O Evangelho nos convida a olhar para uma cena mais brilhante. Se a lei advertia os homens de que o salário do pecado é a morte, o Evangelho dá testemunho de que Deus em Cristo nos oferece o dom da vida eterna. Dizer isso não é menosprezar a lei. Objetos brilhantes ficam melhor em um fundo escuro. O Evangelho ele é apreciado corretamente apenas por aqueles que levam a sério os ensinamentos da lei. E ainda assim não é o fundo escuro que somos convidados a contemplar, mas o objeto brilhante para cuja beleza ele serve de contraste. A relação entre a lei que estivemos considerando e a graça de Cristo é vista de forma impressionante na história da ressurreição da filha de Jairo e do filho da viúva em Naim. Em ambos os casos, Cristo teve o cuidado de tocar o cadáver. E em ambos os casos, o efeito imediatamente produzido proclamou a intenção do ato. Dos mortos não saiu nenhuma influência contaminante real sobre Jesus. Pelo contrário, foi dele que saiu o poder de ressuscitar os mortos. Em Cristo a graça reina através da justiça para a vida. Ele é o conquistador da morte. Qual que é a aplicação prática disso aqui? Para a gente entender. Eu vou deixar 2 perguntas aqui retóricas para você pensar. Já. Pense nisso, que ao refletir sobre a vitória sobre o pecado e a morte,
nós somos desafiados a avaliar nossa própria jornada espiritual. A verdadeira conquista sobre a morte se revela na transformação diária, no serviço ao reino divino e na busca constante pela pureza. Assim como Cristo atentou aos mínimos detalhes, nós somos chamados a uma vida de fidelidade aos princípios divinos e assim encontrando a verdadeira vitória sobre as sombras da morte. 2 perguntas para você. Como nós podemos aplicar a lição da meticulosidade de Cristo nos detalhes das nossas próprias vidas, reconhecendo que cada passo simbólico tem um propósito divino? Segundo, diante da obscuridade de certos detalhes na jornada espiritual, como nós podemos fortalecer nossa fé, confiando que mesmo sem entender completamente muitas coisas, cada ação tem um significado. Vamos orar juntos para encerrar esse episódio? Feche seus olhos, acalma o coração e eleve seus pensamentos aos céus. Deus, guia-nos na jornada da vida. Assim como Cristo cumpriu cada detalhe para purificar aqueles que foram contaminados pela morte, que nós possamos compreender que assim como a ressurreição de Lázaro não apenas triunfou sobre a morte, mas revelou a vulnerabilidade do poder da morte, a nossa busca por uma vida espiritual mais profunda também possa desafiar as sombras da morte. Ajuda-nos a encontrar triunfo não apenas no além, no pós-morte, mas aqui e agora, ao vencer o pecado e abraçar uma vida no serviço do Reino Santo de Cristo. Que nossa fé seja forte, mesmo quando os detalhes parecem obscuros, e que possamos seguir os passos de Cristo com devoção, amor e paixão. Amém. A gente se vê em breve, se Deus quiser, no próximo episódio. Te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.